Boa tarde, começa mais um do Gazeta Entrevista no Acre, 1h29. Olha, esse primeiro bloco a gente vai tratar de política, porque a situação relacionada à sucessão da prefeita Socorro Neri, ela é uma situação que já está na boca e nas articulações e nos botecos, em todo canto se fala a respeito do que vai acontecer na campanha do ano que vem. Quem são os nomes? Uma pessoa que não tem escondido a vontade de ser prefeito de Rio Branco é o juiz de direito aposentado Pedro Longo, com quem eu converso agora aqui no Gazeta Entrevista. Senhor Pedro, muito obrigado. Obrigado, Itan. Por ter aceitado o convite. Por essa oportunidade. Por que teimar em ser prefeito de Rio Branco? O que lhe inspira? Primeiro, Itan, eu sou um entusiasta do urbanismo, das cidades, porque as pessoas vivem na cidade. Ninguém vive na União, ninguém vive no Estado, as pessoas vivem nos municípios. Então eu creio que é no município que a gente pode fazer a diferença. E Rio Branco tem muita coisa a ser feita. A cidade tem melhorado ao longo do tempo, cada prefeito, cada prefeita deixa a sua contribuição. Mas eu creio que muito ainda pode ser aprimorado. E um outro detalhe, o nosso partido, como as regras eleitorais mudaram, não tem mais coligações proporcionais, os partidos que pretendem sobreviver à cláusula de barreira têm essa necessidade de apresentar nomes, participar dos debates para se preparar, sobreviverem. O nosso partido, o PV, é um partido que tem causas, é um partido importante, que ele tenha uma continuidade e um crescimento. Então, por essas duas razões, eu estou aceitando esse desafio. Agora, quando o senhor fala que tem muito ainda a ser feito, o senhor, obviamente, está falando a respeito daquilo que não deu certo. Uhum. E do que o senhor vê aí, o que não deu certo e quais as prioridades que o senhor apontaria? Olha, eu acho que a questão principal é a questão da mobilidade urbana. Rio Branco não é um município planejado. Nós temos ruas estreitas, temos um tráfego mal planejado. Apenas 20% das nossas vias elas têm um urbanismo compatível com as necessidades. Né? Se nós queremos, por exemplo, reduzir o número de veículos, incentivar a população a usar o transporte público, mas os nossos ônibus são muito precários, né? Então precisa melhorar. Temos que climatizar em um período de 2, 3 anos toda a nossa frota, dar mais conforto à população para se valer desses meios coletivos. Temos que fazer um estudo viário para implantar binários, uma rua vai, outra volta, né? Evita aquele conflito que muitas vezes nas ruas estreitas, se um carro vindo, por exemplo, outro indo... aparente, por exemplo, ser mão dupla Claro, de lascar, né? Tem que continuar com isso. Temos que criar linhas menores de ônibus circulares. Por exemplo, vamos pegar a OAB, tem uma van que circula, ela vai nos fóruns, vamos fazer isso para as faculdades, vamos fazer isso para o judiciário, vamos criar linhas menores, ônibus confortáveis e que resolvam as necessidades mais urgentes de trânsito, de mobilidade. A ideia é desestimular o transporte privado, é isso? Tanto quanto possível, para isso melhorar o transporte público. Agora, também temos que fazer alguns viadutos, alguns elevados, porque é claro que o carro continuará circulando. Nossa frota hoje já está em 200 mil veículos em Rio Branco. Então nós precisamos modernizar e isso vai ser feito com estudo viário, num primeiro momento, e segundo, nós vamos precisar de parcerias, porque são obras caras. Vamos precisar de emendas parlamentares, vamos precisar de uma parceria com o governo do Estado, mas eu estou disposto a enfrentar essa situação que eu acho que é a grande cobrança da população. De que forma a decisão do TRE recentemente, que cassou os mandatos da deputada Juliana e também do deputado Manuel Marcos, e não sei se o termo correto é cassou, mas anulou os votos da coligação Podemos-PRB. O senhor é muito cauteloso em relação a ter uma consequência imediata para o senhor. O senhor poderia ser um dos beneficiados, substituindo Juliana na Assembleia Legislativa. Essa possibilidade atrapalha os seus planos de ser prefeito?
Não, ou de concorrer? Não, é indiferente, uma coisa não guarda relação com a outra. Eu, inclusive, quero dizer que a doutora Juliana é minha amiga, uma pessoa que eu tenho consideração, eu não quero mal de ninguém, né? Agora, se eventualmente essa decisão for confirmada no TSE, e ainda há um longo caminho para isso, haverá um recálculo, né? Se os votos forem anulados, o TRE local terá que fazer um recálculo. E isso poderá implicar em mudanças na composição das bancadas. Mas, por hora, é tudo especulação sobre quem será beneficiado. O senhor falou se o TRE anular os votos, porque os réus ainda têm recursos, ainda podem usar 2 recursos, me parece. O TRE anulou, mas essa decisão certamente haverá um recurso, e esse recurso vai ao TSE. E o TSE é quem dá a palavra final em matéria eleitoral. Mas os 2 recursos ainda são aqui no TRE antes de subir, não é isso? Ou não? Temos aqui no TRE, eu creio que embargos. Eu não tenho acompanhado diretamente esse processo, mas eu creio que há o direito da apresentação de embargos, de declaração, por parte das pessoas que se sintam prejudicadas, e em seguida a apelação, o recurso ordinário que vai ao Tribunal Superior Eleitoral, que é de fato quem vai definir essa questão. A TV Gazeta, junto com o Instituto de Pesquisa Real Time Big Data, fez uma pesquisa recentemente relacionada à intenção de voto para prefeito de Rio Branco. Eu já admito logo aqui de público que nós cometemos 3 erros. Não colocamos o nome de Bocalon, Jamil Asfuri e o seu. Foi um erro, simplesmente isso. Acontece. Mas o fato é que ali tem uma relação de nomes, de possíveis nomes que vão disputar a eleição, que nos obriga a fazer uma seguinte reflexão. Qual é o perfil do candidato a prefeito? O que o eleitor, qual é o jeitão do candidato que o eleitor está procurando? O senhor conseguiu chegar a um termo? Olha, eu creio que o eleitorado procura para a prefeitura um gestor, alguém que tenha a habilidade de gerir a coisa pública, porque o prefeito ele tem que ter uma habilidade muito grande, né? Tem que ter capacidade de se relacionar com o governo federal, com o governo estadual, com a Câmara de Vereadores. Então, primeiro, tem que ser uma pessoa habilidosa. Segundo, alguém que ouça a população sobre as demandas, porque às vezes você acha que a prioridade é uma, mas quando você vai lá no bairro, é outra. Eu próprio, na campanha que realizei recentemente, eu descobria isso. Você chegava, fazia uma apresentação, dizia que a prioridade era isso. Não, aqui a prioridade é outra, é saneamento, é isso e aquilo. Então, eu acho que essa capacidade de ouvir a população é muito importante, mas principalmente ser um bom gestor. O orçamento de Rio Branco é um orçamento pequeno. Nós temos 8.800 quilômetros quadrados, um orçamento de 829 milhões. Quase 200 bairros. Quase 200 bairros, 7 regionais, e a maior parte do nosso orçamento ele é composto por recursos externos, principalmente o FPM. Pouco é a arrecadação própria, ISS, IPTU. Então nós vamos ter que encontrar mecanismos de aumentar esses recursos para poder atender. Eu acho, por exemplo, que cada bairro tem que ter uma creche. Uma das grandes dificuldades que as mulheres enfrentam para poder trabalhar, ajudar, e muitas vezes mulheres são chefes de família, né? Sim, sim. É a impossibilidade de ter aonde deixar os seus filhos de uma forma segura. Acabam tendo que subempreitar, contratar uma babá, já ganham um pouco, né, para poderem trabalhar. Então, eu acho que isso é uma questão prioritária. Nós temos aspectos no saneamento básico, nós temos que trabalhar, nós precisamos incentivar o turismo. Rio Branco hoje já tem uma rede hoteleira muito qualificada, uma rede boa. Não deixa nada a dever a Porto Velho, a outras cidades da região. A rede hoteleira pode até ser boa, mas a cidade não me parece preparada para receber o turista, né? Mas isso pode mudar. Veja, nós já temos um centro de convenção da UFAC com mais de 1.200 assentos, com capacidade de receber essas pessoas, né? Temos a rede hoteleira. Eu acho que o prefeito tem também a obrigação. Vamos imaginar assim, a associação médica local quer trazer um evento, um turismo de evento, quer trazer um congresso para cá. O prefeito tem que ir junto, brigar, defender sua cidade. Fazer a sua defesa, mostrar né? slides. Então eu acho que o turismo é essencial, é uma forma da gente aquecer a economia. Outra coisa, para gerar emprego é construção civil. Então eu quero também rever o plano diretor da cidade. Nós temos a possibilidade de adensar um pouco. A Rio Branco ainda é muito espalhada. E aí o serviço fica caro.
o saneamento, a energia elétrica. Se a gente incentiva a construção de prédios, nós reduzimos o custo do serviço, atendemos mais pessoas com uma metragem menor, Quer verticalizar a cidade. Quero verticalizar. E isso gera emprego, principalmente. Então, vamos rever o plano diretor, vamos incentivar os nossos empresários a investirem. Até a questão da segurança ajuda hoje. As pessoas querem morar em prédios, apartamentos, em condomínios, porque dá uma segurança maior. E o acreano gosta de viver em apartamento? Isso é uma coisa que precisa mudar também, né? Então, todo mundo, se pudesse escolher, preferia morar numa bela casa, num condomínio fechado. Mas essa não é a realidade, né? As famílias hoje são diferentes. Às vezes você tem a família, é uma pessoa, é duas, são menos filhos. Então o apartamento ele é muito prático, né? Você precisa viajar, você tranca e está seguro, a correspondência chega lá, tem um porteiro. Então eu acho que a tendência, Rio Branco não é diferente do resto do Brasil. A tendência é a verticalização, mas isso tem que ser feito de forma planejada, nos lugares certos, porque senão também você não vai ter espaço para os veículos transitarem, né? Quando eu era mais novo, eu me lembro que nas colunas políticas, o então governador Romildo Magalhães, Sim. ele ficava invocado com a capacidade que o então prefeito de Rio Branco, Jorge Viana, tinha de conseguir recursos fora do estado do Acre. E a prefeitura de Rio Branco, sem uma parceria com o governo do estado, fica muito complicada a gestão. Na verdade, o governo do estado tem o poder de deixar o prefeito na bubuia, né? Como a gente diz, o bom Arigó sempre fala, né? O governo tem muita força, Isso. então o prefeito fica acuado. Sem uma parceria boa, não tem condições. O senhor tem aí construído uma rede de relações que possa garantir essas articulações políticas e, quem sabe, num possível mandato, ser o que o Jorge Viana foi lá com capacidade para buscar recursos fora num ambiente de tanta crise? Então, eu creio que sim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho inimigos, pelo menos não se eu puder evitar, né? Eu gosto de dialogar com todo mundo. Eu vou dar só um exemplo de uma parceria. O governador Gladson manifestou a intenção de fazer um anel viário da cidade. A prefeitura tem que entrar junto para que a gente consiga os recursos para isso. Com essa realização, com essa obra, que é importantíssima, há muitos anos os governos já pensam em fazer, nós vamos desviar todo o tráfego pesado da cidade. Aqueles caminhões de madeira que assustam todo mundo, que estragam as nossas vias, eles vão ter uma via alternativa para circularem, para escoar a produção, sem prejudicar a cidade, sem atrapalhar o trânsito. Isso é só um exemplo, né? Nós precisamos, para construir viadutos elevados, a Avenida Ceará precisa de alguns, né? Ali na antiga corrente tem um projeto. Na antiga corrente, exatamente. Na Cidade do Povo, e aliás, a Cidade do Povo tem uma coisa urgente, nós precisamos instalar lá o abastecimento de água, nós precisamos ter lá, eles sofrem muito com aquilo. Então nós precisamos ter armazenamento de água lá. Tudo isso envolve recursos. E aí a parceria com os deputados federais, com os senadores, ela é muito importante. Mas eu tenho boas relações com quase todos os partidos. Eu creio que nós não vamos ter dificuldade de termos parceiros. Rio Branco tem mais de 400 mil habitantes, metade do eleitorado do estado. Eu tenho certeza que se nós formos prefeito, ninguém vai se negar a ajudar. Bom, está aí, portanto, você que é telespectador do Gazeta Entrevista, esse é um dos nomes que vai disputar a Prefeitura de Rio Branco, Pedro Longo. Queria agradecer a sua vinda aqui ao programa. Eu que agradeço. E certamente essa foi a primeira de uma série de conversas que ainda virão por aí. Muito bem. Obrigado mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo falando sobre educação.